não vou poder fazer nenhuma programação, sabe, de anúncio de obras. Sábio, tem uma coisa muito importante que é o seguinte: você tem um tipo de político que vive de bravata. Vive de bravata. Então, o presidente Trump ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia, já anunciou anexar o Canadá, já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América, já anunciou reocupar o Canal do Panamá. Ou seja, sinceramente, sabe, sinceramente, nenhum país, por mais importante que seja, pode brigar com todo mundo todo tempo. Pode brigar. Ele tem que saber o seguinte: os BRICS significa praticamente metade da população mundial. Significa quase metade do comércio exterior nesse mundo. E nós temos o direito de discutir, sabe, da criação de uma forma de comercialização que a gente não dependa só do dólar. Não foi o mundo que decidiu, não foi a hora que o dólar seria a moeda. Foi os Estados Unidos. Então é importante que a gente não tenha preocupação com as bravatas do Trump, que a gente discuta o que é importante para nós, o que é importante para o mundo. Sabe? Não é o mundo que precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisa do mundo. Os Estados Unidos precisam conviver harmonicamente com o Brasil, com o México, com a China, sabe? Precisa viver. Ninguém pode viver de bravata a vida inteira. Ninguém pode viver ameaçando todo mundo a vida inteira. É importante apenas ter cuidado. Sabe? Os Estados Unidos, da vida inteira, foi vendido como se fosse o símbolo da democracia mundial. Se autodeterminou o juiz do planeta. Uma fábula de dinheiro é gasto, sabe, com armamento todo santo dia com as Forças Armadas. Ora, ele não pode agora mudar repentinamente do país que vendia a ideia da paz para o país que vende a ideia da provocação, da discordância. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Faz uma bravata hoje, amanhã conversa com o México. Faz uma bravata amanhã, depois conversa com o Canadá. Faz uma bravata com a Venezuela e vai conversar com a Venezuela. É importante fazer o diálogo com todo mundo. Eu digo todo dia: o Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, eu fui eleito para governar o Brasil. Ele deve cuidar bem dos Estados Unidos e deve cuidar bem do Brasil. A relação comercial com os Estados Unidos é muito boa. A nossa relação diplomática é de 200 anos. Nós temos um fluxo de balança comercial de praticamente 85 bilhões e eles têm superávit com relação a nós. Mas o mundo não precisa só dos Estados Unidos. O mundo precisa de todo mundo. Só para você ter ideia, o Brasil abriu 303 novos mercados para exportar os nossos produtos. 303 novos mercados. Não é só os Estados Unidos. Nós precisamos dos Estados Unidos. Presidente, numa eventual taxação do governo americano a produtos brasileiros por causa de uma discordância da forma de negociação, o Brasil também estaria disposto, como resposta, a taxar produtos americanos? É lógico. É lógico, é o mínimo de decência que merece um governo, é utilizar a lei da reciprocidade. Você tem na Organização Mundial do Comércio uma permissão para que você possa taxar qualquer produto até 35%. Sabe? Para nós, o que seria importante seria os Estados Unidos baixar a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos utilizar a reciprocidade, nós iremos taxar eles também. Ou seja, presidente, não isso é simples, é muito democrático. Não há por que ficar tentando colocar uma questão ideológica nisso. O que eu acho é que o mundo está precisando de paz, de serenidade. O mundo está precisando de alguém que trate, sabe, as coisas com muita delicadeza, porque o mundo está muito nervoso. E eu acho que não é possível a gente não entender que somente com muita paz, com muita harmonia, a gente pode fazer o mundo que a gente sonha. Eu estou vendo o comportamento dos Estados Unidos, já rompeu com a OMS, agora deixou de pagar não sei o quê. Ou seja, os Estados Unidos estão se isolando do mundo. E isso não é importante, nem para eles e nem para o mundo. É importante que a diplomacia volte a funcionar e que a gente restabeleça a harmonia. Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da China? Como é que a gente vai prescindir de um país do tamanho da Índia? Como é que a gente vai prescindir de uma força como a Rússia? Como é que a gente vai prescindir do México? Como é que a gente vai prescindir dos países africanos? Então é o seguinte: é preciso bom senso para que o mundo dê certo, para que a gente possa presidente,
uma discussão planetária, se preocupando em preservar o nosso planeta. Fora disso, eu fico vendo todo dia, você sabe uma coisa que me lembra, Rodrigo, Sávio e Edilene, o que me lembra é o seguinte, eu estava na Polícia Federal logo que o Collor ganhou, e eu via todas as bobagens que o Collor falava todo santo dia. E eu via quanto tempo vocês perdiam comentando as bobagens do Collor, do Bolsonaro, quanto tempo. Ele falava uma bobagem qualquer, vocês passavam meio-dia, 1 hora em todos os jornais discutindo. Então, é importante que a gente comece a selecionar as coisas sérias para que a gente possa discutir. Por exemplo, uma entrevista sobre Minas Gerais, para a gente falar das coisas que a gente está fazendo em Minas Gerais, dos investimentos de Minas Gerais, da agricultura de Minas Gerais, do leite de Minas Gerais, do queijo de Minas Gerais, é mais importante do que eu ficar fazendo bravata. É mais importante. Olá, seja bem-vindos ao nosso canal. O governo brasileiro deve taxar plataformas digitais norte-americanas se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializar nesta segunda-feira o anúncio de elevarem até 25% as tarifas para o aço e o alumínio de todos os países, informou o jornal Folha de São Paulo. Trump disse no domingo que introduzirá novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, em outra grande escalada de sua reforma da política comercial do país. O Brasil é um dos principais fornecedores de aço para os EUA. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para obter mais informações.